Gente, como é que vocês estão? Como é que foi o fim de semana? Espero que tenha sido tudo ótimo, tá bom? Hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre sinceridade e grosseria. Como eu posso ser sincero? Como ser sincero sem eu ser grosseiro? Parece difícil, né, achar esse equilíbrio. Muitas vezes logo associamos que ser sincero é falar o que nós pensamos, doa quem doer, né? É falar a verdade. Eu falo mesmo, Larissa, eu falo o que eu penso, o que eu sinto, o que eu estou achando, da forma, né, que eu quero falar. E o outro que vai ter que aceitar, que vai ter que entender, não é verdade? Muitas vezes a gente fala dessa forma ou nós ouvimos alguém falar dessa forma. Mas assim, gente, para começar, né? Assim, para a gente continuar falando sobre esse assunto, nós temos que entender que ser sincero, não necessariamente nós precisamos ser grosseiros, tá bom? Muitas vezes nós damos nossa opinião em alguma situação, né? Às vezes alguém pede nossa opinião, nossa ajuda para alguma coisa, enfim, o nosso conselho, e muitas vezes nós fazemos o quê? Já respondemos assim, né, com 5 pedras na mão. Então, assim, para começar, não é que você não vai ser sincero, tá bom? Que inclusive já falei isso em outros vídeos, você tem que sempre estar falando realmente o que você sente, né? Falando realmente o que você pensa, aquilo que vai de acordo com a sua essência. Então, assim, temos que ser sinceros sim, com nós mesmos, né, e com os outros. Mas, assim, para a gente conseguir entender, nós, né, precisamos entender que quando nós somos sinceros com as outras pessoas, quando nós vamos dar nossa opinião, vai, gente, da forma como nós falamos, da forma como nós vamos comunicar para aquela pessoa, né, dizer, expressar o que nós estamos sentindo, o que nós pensamos, né, sobre o que ela está perguntando, enfim, sobre o conselho que ela está pedindo. Porque, assim, tudo vai dessa forma. Se você vai falar com a pessoa e você fala, né, num tom ali mais mesmo amigável, se você usa palavras, né, enfim, palavras que sejam acolhedoras, palavras que a pessoa possa conseguir entender, você vai conseguir perceber que você não precisa ser grosseiro, que você não precisa estar gritando, que você não precisa humilhar a outra pessoa, que você não precisa jogar na cara dela palavras negativas. Consegue entender? Assim, algumas situações a gente pensa assim, Larissa, tem algumas situações que a pessoa tem que ouvir as verdades, entendeu? Que ela tem que ter um choque de realidade. Tudo bem, tem situações e situações, né? A gente não generaliza tudo. Mas estou falando assim, às vezes é desnecessário, sabe? Nós gritarmos, nós falarmos, nós fazemos assim toda uma. Sendo que você pode simplesmente chegar, né, para o seu amigo, para o seu colega, para a pessoa que está falando com você e falar: olha, Fulano, mas é assim dessa forma, né? Eu acho que você pecou desse jeito. Você poderia pensar dessa forma, você poderia, enfim, seguir por essa linha. É tudo da forma, gente, como nós falamos, tá? Um ponto assim muito legal, uma coisa muito legal para nós entendermos quando nós falamos de sinceridade, de grosseria, de comunicar com o outro, é que nós precisamos entender que, acima de tudo, nós temos que ser o quê? Respeitosos, temos que ter o respeito, tá bom? O respeito acaba sendo ali aquela palavrinha mágica para essas situações e para qualquer relacionamento, qualquer situação, na verdade. Quando você entende que o outro tem também a vida dele, tem a opinião dele, tem as escolhas que ele vai fazer, você vai conseguir entender que mesmo que você pense de forma diferente, que mesmo que você, enfim, faria outra coisa totalmente diferente e a sua opinião não é diferente da dele, mas você vai dar sua opinião e falar, mas entendendo que ele tem a forma que ele vai pensar e que ele vai fazer mesmo. Você não precisa gritar, você não precisa humilhar, tá bom? Porque nós temos que entender que nós precisamos ser assertivos nas nossas relações. O que é ser assertivo, Larissa? O que é assertividade? Essa palavra, né, é meio difícil. Assertividade. Nós sermos assertivos, nós justamente conseguimos ter a capacidade de nos comunicar com o outro, de nos relacionarmos com o outro, mas assim, sem ser de forma agressiva, darmos nossa opinião, claro, né, não negarmos quem somos, porque eu já falei, isso é muito importante, mas assim, não ser grosseiro. Muitas vezes não, todo mundo é diferente, entendeu? Cada pessoa é de um jeito. Então tem situações que a pessoa ela vai ter uma atitude diferente, tem situações que a pessoa ela vai estar pensando de outra forma diferente de você. Então assim, você tem que respeitar. Você vai dar a sua opinião, você fala, olha, fulano, realmente assim não é legal, né? Por que vocês não fazem dessa forma? Talvez essa outra forma fosse mais interessante. Mas assim, ela tem o jeito dela. Então ela vai agir de outra maneira. Consegue entender? Não vai adiantar você gritar, você espelhar, você querer humilhar, você querer impor o que ela vai fazer. Então, assim, quando nós entendemos que nós precisamos ter respeito e que nós precisamos ser assertivos com as outras pessoas, a gente vai ter relacionamentos muito mais
muito mais proveitosos, muito mais cheio ali de respeito mesmo, de carinho, tá bom? Porque o que acontece muito também é que às vezes nós temos o costume de pensar assim, ó, mas fulano é meu amigo, né? Ele me conhece, ele sabe que eu falo assim, ele é meu jeito mesmo, ele me aceita como eu sou. Beleza, né? Nós sabemos que quando nós temos um relacionamento, seja amoroso ou com um amigo, nós acabamos sendo já ali uma amizade, uma linha ali que a gente fala, que o outro precisa ouvir e vice-versa. Só que é como eu falei, gente, querendo ou não, nós sempre precisamos ceder que o outro não é como a gente. Então o outro muitas vezes vai pensar de forma diferente e você tem que aceitar, você tem que entender. Então, às vezes, você ser sincero não é você gritar, não é você falar, é você justamente entender que o outro pode fazer uma atitude totalmente diferente da sua. E às vezes a sua opinião não vai fazer nenhuma diferença, tá bom? Então, assim, vamos aprender mais também a ouvir a outra pessoa. Muitas vezes nós damos nossa opinião, nós falamos, nós queremos ser sinceros e que a pessoa faça isso, faça aquilo e age assim, mas você não para ouvir o que a outra pessoa realmente quer fazer, o que a outra pessoa está pensando, o que a outra pessoa está sentindo. Então, assim, vamos ouvir mais, porque quando nós ouvimos, nós vamos conseguir entender o que o outro realmente quer fazer, nós vamos conseguir aceitar e ter respeito pelo que o outro está pensando. Consegue entender? Não precisa gritar, não precisa espernear, não precisa humilhar, não precisa falar palavras negativas, palavras que vão deixar o outro para baixo. É só o tom, né, que você vai usar. Fala com um tom mais amigável, com um tom, né, mais aconchegante. Use palavras que você gostaria que você fosse ouvir. Porque assim é muito legal. Se nós começarmos a entender que nós devemos tratar o outro da forma que nós queremos ser tratados, eu garanto para você que nossos relacionamentos vão ser mais proveitosos, vão ser mais com mais qualidade mesmo ali de carinho mesmo, de ternura, de respeito, tá bom? Porque nós precisamos ter isso em mente, nós somos seres diferentes e o que o outro faz ou pensa não é a mesma coisa que eu faço. Então, assim, daqui pra frente, quando você for dar a sua opinião, quando você for ser sincero com alguém, pense em tudo isso, pense assim, bom, o outro não é como eu, talvez o outro queira fazer outra coisa. Bom, eu não preciso gritar para o outro entender o que eu estou pensando, né? Eu não preciso humilhar o outro. Eu posso usar aqui essas palavras, falar dessa forma que eu estou pensando, e aí o outro vai refletir, vai fazer, né, da maneira que ele achar melhor. Eu tenho certeza, gente, que nossos relacionamentos vão ser melhores, que você vai conseguir entender e achar essa linha, tá? Dentre a sinceridade e a grosseria. Porque cá entre nós, né? A pessoa quando é grosseira, ela assim, a gente já nem dá mais ouvido, né? A gente já fica assim também nervosa. Eu falei, sai daqui, né? Geralmente a pessoa já perde ali um pouco a razão, geralmente você já fica mesmo com uma certa antipatia com ela, já gera um sentimento mesmo ali de ranço. Então, assim, vamos ser respeitosos, vamos entender o outro, vamos falar da forma que o outro se sinta acolhido, da forma que nós queríamos que nós fôssemos ouvidos, tá bom? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado, tá? Vocês tenham uma ótima semana. Tenham um Feliz Natal, né? Porque essa semana nós temos o Natal, que você possa aproveitar com sua família, com quem você for passar o Natal, tá bom? E eu espero vocês na próxima segunda-feira com o nosso vídeo, tá? Até mais!